Agora a gente vai reconhecer os elementos visuais dentro da obra. Eu peguei aqui uma obra do Vermeer, ela vai aparecer numa qualidade melhor para vocês dentro do material de apoio, mas aqui eu imprimi, então ela fica, estiquei um pouquinho, então ela fica um pouquinho embaçada, mas ela é um pouco mais colorida do que a gente tá vendo. E o que a gente vai fazer? Quem é que a gente vai conversar primeiro? De quem que a gente vai falar? Da linha. Então a gente vai aqui, é como se a gente estivesse vendo, como não? Nós estamos vendo todos os elementos visuais aqui juntos, num trabalho só. O que a gente vai fazer agora é destrinchar ele para poder reconhecer onde cada um desses elementos estão. Então, aonde é que está a linha? Se eu for fazer um estudo linear aqui desse trabalho, ele está onde? Ó, linhas, eu tenho elas aqui. Aqui seria aquele ritmo, ó, lembra do ritmo? Quase que um ritmo de verticais, para não ficar uma repetição inteira. Temos uns pequenos cortes na diagonal, mas aqui a gente tem um ritmo de verticais. Essa menina também, ó, é outra vertical aqui, aqui e aqui. Então a gente tem, ó, muitos pontos. Aqui uma série de repetição, outra aqui, outra aqui. Essa repetição ela quebra um pouquinho com essas leves diagonais, quase na horizontal aqui, né? Tem umas diagonais para poder quebrar essas repetições. Então a linha tá aqui, aqui tem outra, a imagem, e aqui a gente tem uma horizontal para dar uma equilibrada. Para a gente fazer o quê? Ir embora. Para a gente não desaparecer. Porque se eu coloco tudo aqui, caindo, saindo do quadro, não tem o que segure. Então essa linha aqui na horizontal tá segurando. Então vamos lá, vamos achar essas linhas e fazer a nossa... Eu não vou fazer o desenho, tá? A gente vai fazer o estudo linear, certo? Então olha só, a gente tem aqui, vou fazer só uma marcaçãozinha do tamanho, pra gente pegar aqui mais ou menos a mesma proporção. Então tá aqui. Então eu tenho aquela repetição aqui, ó. Uma repetição, a repetição das verticais. Então, se eu for fazer um estudo linear do trabalho, é isso aqui, não é um estudo de desenho. Vocês estão compreendendo a diferença da ideia? É um estudo linear, da onde vem as dinâmicas lineares da composição. Ela tá aqui, rapidinho para a gente entender. Quem é o nosso segundo elemento? São as formas, a superfície. Então vamos lá. Quem são elas? Eu não vou fazer colorido ainda não, tá? Vou pegar aqui Eu não vou fazer o estudo da cor, certo? Então, eu vou pegar qualquer cor aleatoriamente. A marcaçãozinha só pra gente sair daqui. Nós temos essa parte aqui. É uma superfície grande, uma forma grande que tá aqui, ó. Dentro do espaço. Acho que agora vai ficar bem mais interessante, mais fácil de entender os processos que a gente comentou anteriormente, né? Então, aqui tem uma forma. Aqui eu tenho outra configuração, ó, da menina.
mais ou menos isso. Aqui tem a mesa. Vou pegar aqui uma corzinha diferente só para separar. Aqui eu tenho um outro elemento que chama atenção. E a janela. Bom, agora aqui, né? Eu tô fazendo aqui sem organizar nem nada direitinho os espaços, só pra gente ver aqui o que acontece. Isso aqui ajuda a gente a encaixar também as coisas. Por exemplo, essa cortina tinha que ser um pouquinho mais pra trás, a menina mais pra trás pra caber a janela direito. No meu espaço aqui não funcionou. Então, a gente tem que pensar nisso, retirar essas configurações, essas superfícies daqui, para eu poder depois ordená-las para fazer a minha composição direitinho. Então, só pra gente entender quem são os elementos principais. Tem uma cortina aqui, ó, que tem uma diagonal importante e ela tá aqui. Então, essa aqui são os elementos principais que a gente vai ter. São as superfícies que estão aqui ordenando parte dessa composição. A dinâmica linear tá aqui e a dinâmica de superfície tá aqui, certo? Agora vamos aos próximos elementos visuais. Então, o que a gente vai pensar aqui? Volume. Então, quem é o volume? Agora sim, talvez eu desenhe um pouquinho melhor. Pra gente achar aqui. Então, eu vou criar linhas, ó. Eu vou ter as diagonais, as verticais, organizadas aqui, ao modo de me dar quem? A perspectiva. Vamos ver aqui, ó, onde é que elas estão. Os pontos de fuga. Vamos pensar aqui, ó, onde é que tá a linha do horizonte? Tá mais ou menos aqui. Essa linha quase reta aqui, ó, eu tô achando pela janela. Então, ó, aqui, né, a janela vai chegar mais ou menos aqui. E tudo meio que vai descer pra cá, passando perto da cabeça da menina. Aqui. Eu vou ter aqui a janela, aquele pedaço, aqui tem outro. A indicação aqui da perspectiva, a minha linha do horizonte. Aqui, mais ou menos aqui. Essa outra parte aqui. Então, essas linhas aqui vão começar a juntar aqui e vão me dar algumas noções. Então, assim, parece aquele desenho linear, né? Assim, na verdade, é um desenho linear que eu fiz aqui, juntando as linhas que a gente conversou. É um desenho linear, mas ele tá aqui pensando nessas dinâmicas de volume, né? O volume que quando a gente chama lá, organiza as superfícies e também a combinação das linhas para a gente criar o volume. Por isso que ele vai estar organizando. O que eu tô fazendo? É que a gente não costuma estudar essas dinâmicas tão separadas assim. A gente está destrinchando aqui a imagem. O que a gente tá vendo, tô
tentando fazer uma decomposição da imagem aqui dentro dos elementos visuais, para a gente entender o que a gente tem que observar na hora de copiar uma imagem. Então, é mais ou menos isso aqui. Eu vou catar, né, as perspectivas para achar aqui, ó, o que eu estou organizando, essa janela para cá, onde está batendo mais ou menos a linha do horizonte, e vou ver se esse aqui para cá tem alguma outra junção que eu possa fazer, enfim. Tá aqui mais ou menos as direções que a gente vai achar dessa perspectiva que vai dar o volume, que vai botar quem tá na frente, quem tá atrás, quem tá do lado, quem não tá, o corte do plano em que ela tá aqui, ó. Tem aqui a parede, ela termina aqui, então vamos botar o corte ali. Isso, naquela dinâmica linear, não precisa aparecer. A gente vai ver as repetições e os ritmos. Aqui a gente vai trazer os planos que vão estar acontecendo nesse trabalho. Então vamos lá na luz. Como é que eu vou ver a luz? Qual é o trabalho que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma monocromia, um estudo de claro e escuro, para eu saber. Vamos mudar aqui um pouquinho? Vamos fazer uma misturinha aqui, para ficar um tom mais próximo do neutro. Que eu vou fazer aqui, ó. Quem é que a gente vai pensar? Como é que eu vou enxergar essas manchas de claro escuro, de luz? Como é que eu enxergo isso? Eu vou tentar fechar meu olho o máximo que eu conseguir, sem cerrar ele, de um jeito que eu não identifique mais as linhas. Já deixei para trás as linhas, eu só quero enxergar mancha. Então é assim que eu vou fazer o exercício. Eu vou pensar na mancha, no processo aqui de estudo. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho até uma mancha, uns recortes fortes pra cá, ó. E uns clarões. Então, eu tenho aqui essa área bem recortada. Né? Essa janela aqui, ó. Entra uma luz aqui. Vai ser um recorte forte. Só que aqui o negócio começa a desaparecer. Aqui. Então aqui a dinâmica do claro escuro aqui é meio que essa. O fundo começa a ficar mais claro, ó. O gradiente dele aqui. Andando pra cá. Mais claro. Agora eu tenho outro recorte forte. O rosto da menina. Coitada da menina aqui. Toda deformada. Aqui. Só que ela tá recortada de um lado bem claro, mas o outro lado dela é bem escuro. E ela se perde aqui na penumbra, que tá aqui embaixo. Então, ó, dentro dela tem um recorte aqui. E aí o fundo se torna o claro, ó. E ela é o escuro. Novamente ela se perde aqui na penumbra. E aquilo desmancha um pouquinho. Aí eu tenho de novo a cortina aqui. Um outro recorte. O fundo é escuro. A cortina é clara. Depois a cortina fica escura. E clara, escura, clara, escura, clara. Mas aqui a ideia é essa, assim, ela vai ficar mais escura do que o fundo, mais clara do que o fundo, e vai ter áreas marcadas e depois entra nessa penumbra total aqui do fundo. Certo? Isso aqui é um estudo ligeiro, hein? Eu vou deixar isso aqui, é dever de casa, vocês não precisam fazer tão rápido quanto eu, não. Olha, aproveita, faz os detalhes, pensa mais um pouquinho. Eu tô apresentando aqui o modo de enxergar, certo? Não precisa ser tão rápido.
pode ser mais lento. Mas é isso que a gente está vendo. Essa é a dinâmica do claro escuro, tá? Da luz e da sombra. Dessa ideia de contraste. Contrastes altos e penumbras que vão fazendo passagens. Depois volta um recorte. A área clara de novo. Contraste, penumbra, que passa de novo. Então, tem um movimento muito bonito aqui. Isso aqui é bonito porque o que a gente também pode pensar? Cada momento da história da arte, a gente vai ter um elemento que vai estar falando mais alto. Nesse caso, que é uma pintura do barroco, esse é o elemento que vai estar com mais chamando a atenção dentro do quadro. Ele não fala de cor, ele não fala de linha, ele não fala de superfície, ele não vai falar de volume. Não é essa a história principal. No barroco, a história principal é o claro escuro. Então, essa dinâmica aqui é muito pensada. Não que as outras não sejam. Todas estão bem elaboradas. Mas uma delas vai chamar mais atenção. Vai ter mais... vai estar ali conversando com as pessoas daquela época. Porque o estilo e a ideia era essa. Então, o barroco vai ter isso. Se eu pegar um trabalho do Caravaggio, que é no mesmo princípio que é barroco, a gente também vai ter um movimento de claro escuro super forte. Mas aí cada artista vai organizar isso da sua maneira, né? Então cada época vai dizer isso de alguma forma. E aí, mais à frente a gente faz um estudo desse. Aqui eu tô decompondo todos os elementos. Mais à frente a gente pega uma imagem de cada elemento, de cada época, para ver quem é que tá falando mais alto ali. Então, é isso aqui. Então vamos voltar aqui, de quem que a gente falou agora. Falamos de volume e de luz. Então, para finalizar, a gente vai ver as cores. O que a gente falou agora, desses outros dois elementos visuais, foi de volume e de luz. O volume, achando a perspectiva, os planos que vão compondo aqui, quem está na frente, quem está atrás, né? Esse elemento, essa imagem. E aqui, o claro escuro, aonde vem as luzes mais fortes, as mais recortadas, as penumbras, as passagens. É essa visão aqui que eu ensinei a ver. Não tá tão bonito assim, mas a ideia é só para pegar o jeito de trabalho, né? Então, só pra gente começar a imaginar e identificar nas obras o que a gente tem que ver. Então, agora a gente vai pensar sobre a cor. Chegamos ao nosso último elemento visual que a gente está estudando aqui, que a gente está destrinchando, e é a cor. Então, o trabalho do Vermeer, ele é bom para esses exemplos porque ele trabalha bastante com as três cores primárias. Então, quem ele está colocando aqui como pontos fortes para a gente prestar atenção? Amarelo, azul e o carmim. Então, ó, pontos, né, que ele deixou aqui bem fortes para a gente criar essa... Ele estruturou pra gente a obra aqui, ó. Então, vamos prestar atenção. E esses pontos fazem o quê? Vão jogar direto pra cara da menina. Então, a menina é uma personagem principal aqui e a gente tem que prestar atenção nela. E ele faz isso jogando pra gente, ó, a dinâmica da cor aqui. As três cores primárias estão reunidas aqui, fazendo uma moldura para a garota. Vamos botar a garota aqui. Um tom qualquer. A forma dela aqui. Tem amarelinho, né? A roupa. Ele costuma até desenhar um pouquinho assim. A roupa com as cores também que estão nessa dinâmica que ele cria. Ela tá aqui. Mais ou menos aqui. Nessa dinâmica aqui. E aí, o que a gente tem aqui, né? Um vermelho que vai parar aqui embaixo. E assim ele segura aqui também, ó. Ele faz uma outra relação. Ele não é tão intenso, mas coloca aqui, ó. E esse vermelho anda pra cá. Esse vermelho vai ficando menos intenso, vai ficando mais amarronzado, mas ele continua aqui, conversando.
E aí, temos um tom meio esverdeado que aparece, mas tudo, as três cores primárias estão muito nítidas, né? As passagens, ó, ele já colocou um verdinho aqui. Eu tô exagerando, viu, gente? Só pra gente enxergar bem a cor aqui. Mas ele joga tudo uns neutros depois, pra poder dar uma segurada, senão fica tudo muito vibrante, como eu tô fazendo aqui. Ele vai entrar com as penumbras, com os neutros aqui. Vou botar aqui logo o escurinho aqui. O amarelo volta a aparecer pra cá. Vamos botar o amarelo de novo. Tá aqui. Então a gente tem aquele recorte forte, ó, mais um amarelo aqui, ó. Essa luz intensa. E ela aparece aqui em cima também e aparece aqui nesse recorte da janela. E de resto, a gente vai ter um neutro que vai passear aqui pelo trabalho. Um neutro meio amarelado, né? Que vai dar uma segurada nesses pontos de luz aqui. Então, ele vai fazer com que as cores se percam também aqui dentro e não fiquem com esses pontos, né? Ele vai criar aquela dinâmica lá que a gente conversou das cores, fazendo algumas vezes uma passagem, né? Tem um escuro aqui, um neutro aqui dentro. Umas pontes pra gente ir botando os neutros pra gente não se perder muito aqui. Aqui tem uma amarela, ó. Aí, aqui. Uma luz forte. O neutro. Vamos fazer o neutro de novo que ele já sumiu aqui. Certo? Então, ó, isso aqui ficaria como uma ideia não de organização, mas da identificação das cores, nos recortes cromáticos que a gente pode fazer aqui, tá? É um estudo, gente. Estudo tem essa cara. Eu não estou reproduzindo a imagem do Vermeer. A imagem já está aqui. Mas eu vou deixar isso como um dever de casa. Se vocês quiserem fazer depois ela todinha e copiar direitinho, se esmerar no desenho, pensar nas passagens, isso também já identificamos, já sabemos quem são, fazemos a cópia e pode fazer na aquarela para estudar. E fica ótimo. Então, a ideia aqui não é copiar a imagem, mas é identificar esses elementos visuais que estão passeando nessa imagem separadamente, para a gente, quando olhar aqui tudo junto, entender quem é cada um e aonde eles se encontram, para não ter mais confusão. Então, essa foi a ideia dessa aula, da gente pensar em quem são os elementos visuais que a gente conversou até agora e que são tão importantes para a construção de uma imagem. Não é a ideia aqui da gente trabalhar a aquarela. A aquarela é uma técnica e ela, nesse momento, ela é coadjuvante do nosso pensamento aqui. Veja só, eu não me importei com nada, só usei ela para me ajudar. Mas pode trabalhar aqui numa cópia. O que a gente vai fazer nessa cópia? Juntar todos esses elementos visuais e treinar a nossa técnica da aquarela para chegar semelhante à imagem aqui do nosso amigo Vermeer, que é ótimo de estudar. Então vale a pena fazer, deixo aqui como o seu dever de casa para fazer aqui na aula. Tá certo?